Vamos lá, galera da oitava etapa, para nossa aula explicativa da apostila que vocês receberam. Pode ser que vocês já tenham respondido, mas assistam assim mesmo o vídeo, que aí vocês vão, aprender, vão entender melhor, de repente até ajuda vocês a complementar as respostas, tudo bem? Então vamos lá. Para a oitava etapa, nós vamos falar sobre a Proclamação da República. Eu acredito que já tinha começado com vocês em sala de aula. Mas vamos lá. O que foi a Proclamação da República? Foi o processo histórico em que se desenvolveu o fim do regime monárquico brasileiro e a ascensão da ordem republicana no Brasil. Perpassa uma série de transformações em que visualizamos a chegada dos militares ao poder. Então, o processo histórico, que se desenvolveu entre o regime monárquico brasileiro e o crescimento, a ascensão de uma ordem republicana. Então, quando vai acontecer a proclamação da República? Num período de crise do período do regime monárquico. O que é regime monárquico? O regime monárquico é o nome dado ao período em que o Brasil era governado por um rei. Monarquia vem de um no poder, no caso, o rei, naquele tempo, Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, quem foi o que tornou o Brasil presidente. Então, de fato, a proposta de um regime republicano, agora, com a proclamação da República, o Brasil passou a possuir um líder republicano que, a partir daquele dia, ele seria substituído por um outro presidente, através de uma eleição, como é até hoje no nosso país, ok? Aí está lá, de fato, a proposta de um regime republicano já vivia uma longa história manifestada em diferentes revoltas. Então, antes disso, antes da proclamação da República, que nós vamos ver que vai acontecer em 1889, já tinham tido algumas revoluções tentando essa transformação. Ali, ó, um exemplo é a Revolução Farroupilha, que aconteceu em 1835 e 1845, que foi a última a se levantar contra a monarquia. Então nós vamos viver em um período de mais de 40 anos sem guerra, sem revolução. Mas aconteceram sim algumas revoluções querendo tirar o rei do poder. Podemos destacar a importância e o processo de industrialização e o crescimento da cafeicultura enquanto fatores de mudança socioeconômica. Então, como que estava a economia naquele contexto? A industrialização, o crescimento do café foi um dos fatores de mudança, As classes médias urbanas e os cafeicultores do Oeste Paulista buscavam ampliar sua participação política através de uma nova forma de governo. Então, os grandes cafeicultores, os grandes cafeicultores e a grande população da classe média, eles queriam uma nova forma de governo. Ao mesmo tempo, nós vamos ter os militares, que saíram vitoriosos da Guerra do Paraguai, uma guerra que teve naquele contexto, que se aproximaram do pensamento positivista. Eles defendiam um governo republicano centralizado. Então, olha só, nós temos um rei e quem estava contra ele? A grande parte da população, a classe média. Quem estava contra ele? A grande parte dos cafeicultores, que era naquele tempo o café estava em grande evidência no Brasil, e os militares. Olha isso, próximo de levar um golpe. Além dessa demanda de transformação, nessa demanda por transformação política, devemos também destacar como a campanha abolicionista começou a divulgar uma forte propaganda contra o regime monárquico. Então, a gente precisa entender que nesse texto, um ano antes, inclusive, do Brasil se tornar uma república, um ano antes, em 1888, a Lei Áurea foi assinada, libertando os escravos. Mas aquilo aconteceu depois de vários tipos de revoluções, de campanhas dos abolicionistas, que queriam a abolição da escravatura. E essa questão
como naquele tempo todos os países vizinhos já tinham abolido a escravidão há muito tempo, o Brasil foi o último aqui da América, se eu não me engano, da América Latina, então isso começou a pesar como um ponto negativo para o rei, certo? E aí então, ó, vários entusiastas da casa abolicionista revolucionavam os entraves do desenvolvimento nacional, as desigualdades de um tipo de relação de trabalho legitimado pelas mãos de Dom Pedro II. Então, o que eles vão dizer? Dom Pedro II que manteve, ele ao invés de acabar ao invés de acabar com a escravidão, ele manteve. Ele tentou fazer algumas leizinhas. Por exemplo, ele criou lá a lei do sexagenário. O que é a lei do sexagenário? Que aconteceu, se eu não me engano, lá em 1850 alguma coisa. A lei do sexagenário, ele libertava os escravos acima de 60 anos. Aí eu pergunto para vocês, libertar os escravos acima de 60 anos, qual é a vantagem? Você acha que naquele tempo, com a exploração que eles viviam, algum escravo aguentava chegar aos 60 anos? E se aguentasse, ia viver do que e aonde? Ele já estava velho, capengando. Outra lei que ele tentou fazer, a lei do ventre livre. A partir daquela data, toda mulher que engravidasse, o filho estava livre. Tá, o filho estava livre, mas a mãe não. Como que o menino vai sobreviver? Como que a criança vai sobreviver se a mãe precisa dar conta dele? Como que ele vai crescer? Então, pensa, foram algumas leis que não surtiram efeito, até que em 1888 a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que também não pode ser considerada uma heroína, eu posso dizer que ela foi forçada pelo contexto da época. Tudo bem? Dessa forma, lá, o fim da monarquia era uma opção viável para muitos daqueles que combatiam a mão de obra escrava. Até aqui, então, vemos aí várias pessoas, abolicionistas, cafeicultores, a classe média, quem mais? Os militares, querendo tirar aí o poder das mãos de Dom Pedro II. Até aqui podemos ver mais proeminentes intelectuais e mais importantes membros da elite agroexportadora nacional não mais apoiavam a monarquia. Essa perda de sustentação política pode ser ainda explicada com as consequências de duas leis em destaque. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, essa eu nem citei. O que foi a Lei Eusébio de Queiroz? Proibiu o tráfico de escravo. Antes de 1850, o Brasil traficava escravos, eles traziam escravos, né, nos navios lá da África para o Brasil. Então, em 1850, essa lei acabou, né? E aí, os escravos daqui, como não tinha mais novos escravos, os escravos passaram a ficar mais caros, né? E se você ter um escravo passou a ficar mais caro, né? E naquele mesmo ano, a lei de terras preservava a economia nas mãos dos grandes proprietários de terra. Então, nós vamos ver que algumas leis aí começam, deixam a monarquia, né? Começa a deixar a monarquia frágil diante das pessoas. O conjunto dessas transformações ganhou maior força a partir de 1870. Naquele ano, os republicanos se organizaram em um partido e publicaram suas ideias no Manifesto Republicano. Naquela altura, os militares se mobilizaram contra os poderes amplos do imperador e pouco depois a igreja se voltou contra a monarquia depois de ter suas medidas contra a presença dos maçons na igreja anulada pelos poderes concedidos ao rei. Então, olha aí, várias questões. Até a igreja ficou contra o rei, né, Dom Pedro II, o imperador também. Olha por um detalhe, ficou contra porque o rei proibiu a presença de pessoas da maçonaria na igreja, né? Enfim, aí no ano de 1888, a abolição da escravidão, né, a abolição da escravidão, promovida pelas mãos da princesa Isabel, deu o último suspiro à monarquia brasileira. Né, o latifúndio, né, o dono de grandes proprietários de terra, e a sociedade escravista, que justificava a presença de um imperador energético e autoritário, não fazia mais sentido às nações, não fazia mais sentido às novas feições da sociedade brasileira do século XIX. Olha lá, os clubes republicanos já se espalhavam em todo o país naquela mesma época
Diversos boatos davam conta sobre a intenção de Dom Pedro II em reconfigurar os quadros da Guarda Nacional. A ameaça de deposição, a mudança dentro do exército serviu de motivação suficiente. Então, o que aconteceu? Dom Pedro II queria até mesmo reconfigurar, mudar a Guarda Nacional, né, dentro do exército, até que isso foi o suficiente para que um camarada chamado Marechal, né, o Marechal, um camarada chamado Deodoro da Fonseca, ele reuniu, agrupou tropas no Rio de Janeiro e invadiu o Ministério da Guerra. Segundo alguns relatos, os militares pretendiam inicialmente exigir somente a mudança do ministro da Guerra. No entanto, a ameaça militar foi suficiente para dissolver o gabinete imperial e proclamar a República. Ou seja, quem foi o responsável de chegar e proclamar a República? Marechal Deodoro da Fonseca. Ele viu que o rei estava metendo os pés pelas mãos, mudando coisa que não devia. Ele foi lá, dominou o Ministério da Guerra e deixou aí até mesmo o gabinete imperial, né, onde o rei Dom Pedro II ficava, até mesmo se dissolveu, né? E aí o golpe militar, promovido em 15 de novembro de 1889, foi reafirmado com a proclamação civil de integrantes do Partido Republicano na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Então, assim que Marechal Deodoro ele toma, né, ele invade o Ministério da Guerra, o que vai acontecer? Lá o Partido Republicano, que existia na época, na Câmara dos Vereadores, eles vão proclamar, né, eles vão criar lá, reafirmar a proclamação da República com a proclamação civil que eles vão criar. Ao contrário do que aparentou, a proclamação foi consequência de um governo que não mais possuía base de sustentação política e não contou com intensa participação popular. Então, pessoal, o governo de Dom Pedro II, né, o seu reinado, já não tinha mais participação popular, ninguém queria ele mais junto. Então, se até o exército, que é a parte militar, que é quem assegura toda uma guerra ou todo um entrave, né, se até esses militares estavam contra o rei, o que o rei vai fazer? A não ser aceitar, ou então ele ia ser morto, porque ninguém era mais a favor dele. Então, conforme salientado pelo ministro Aristides Lobo, a proclamação ocorreu às vistas de um povo que assistiu tudo de forma bestializada. Eles ficaram bestas, né, diante de tudo que aconteceu. Então vamos lá, atividade número 1. Ao longo do período monárquico, o Brasil viveu vários momentos de tensão em busca de um sistema republicano. Assim sendo, qual foi a última revolução a levantar-se contra a República? Está no texto. Número 2. Como podemos destacar a importância do processo de industrialização e o crescimento da cafeicultura enquanto fatores de mudança socioeconômica? Como que a gente pode destacar essa importância? Em que isso vai afetar, né? O que esse processo pode afetar no Brasil? Número 3. Como a campanha abolicionista começou a divulgar uma forte propaganda contra o regime monárquico? Número 4. Segundo o texto, os mais importantes membros da elite agroexportadora nacional não mais apoiavam a monarquia. Essa perda de sustentação política pode ser ainda explicada com as consequências de duas leis. Quais são essas leis? Está lá no texto. Explique-as. Vocês vão escrever e explicar. Nos anos de 1870, os republicanos se organizaram em um partido e publicaram suas ideias no Manifesto Republicano. Nesse contexto, contra que os militares e a igreja se mobilizaram? Os militares e a igreja se mobilizaram contra quê? E questão número 6, que acontecimento deu o último suspiro da monarquia brasileira? E número 7, como ocorreu o golpe militar de 15 de novembro de 1889? Faça um breve relato. O que aconteceu? O que o Marechal fez? O Marechal foi aonde? Depois que ele foi naquele lugar, o que o Partido Republicano fez? Isso que vocês vão escrever aí no número 7. Tudo bem? Super tranquilo, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês.